Olá pessoal, eu sou o pastor messiânico Jonathan e estamos aqui mais uma vez, trazendo aqui mais um vídeo. Hoje trataremos acerca do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, trazendo aqui mais um vídeo da série Evangelhos. E iremos tratar hoje sobre um assunto bem polêmico, inclusive como nós temos feito até o momento, né? Traremos todo o capítulo em todo o seu contexto, todas as coisas contextualizadas, e vamos explicar aqui assuntos a qual a igreja pensa diferente, o oposto. Então, peço a você que deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe para que você possa receber os nossos vídeos sempre em primeira mão. A sua colaboração é de extrema importância aqui para nós, certo? Faça com que esse canal cresça, para que mais e mais pessoas possam assim ouvir o Evangelho judaico ensinado por Jesus e pelos apóstolos. Então, hoje vamos tratar sobre o capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Daremos aqui início, não é? Capítulo 10, versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Esse Simão, o cananita, ele é o mesmo que escreveu a epístola de Judas, ok? Para que você possa entender um pouquinho, ele vai aparecer em outros evangelhos, inclusive o nome de Lebeu também. Aqui na Simão cananita já é outro, falo de Lebeu, que era Judas, o escritor da epístola de Judas. Então ele era conhecido como Lebeu. Já tem Simão o cananita, Judas Iscariotes, que foi o que traiu Yeshua. Agora vamos ver aqui um pouquinho o que é que vai estar mais escrito. Versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Meus queridos, veja que o Senhor Yeshua, quando ele separa os 12, entre eles estava Judas, o Lebeu, né, que tinha o sobrenome Lebeu, ele deu autoridade a todos, inclusive aquele que o traiu, de expulsar demônios. Ou seja, Judas Iscariotes, que foi o que o traiu, teve a autoridade de vencer Satanás, mas ele se deixou levar pelas coisas que o mundo oferece. Esse foi o problema dele. Agora, quando paramos para ver aqui, você expulsar demônios pela simples vida de Judas Iscariotes, veremos que não quer dizer nada. Judas Iscariotes foi um traidor, o que traiu o Messias. Contudo, se você for parar para ver um pouquinho, de todos, Judas foi quem fez pior. Mas os outros traíram Cristo? Sim, traíram. Como foi que traíram? Fugindo, não tiveram a capacidade
de ficarem ao lado do Cristo até no último instante de sua vida. Eles precisaram também se esconder. Não negaram, precisaram se esconder para não serem pegos, com medo de morrerem pelo Filho de Deus. Ou seja, não foi apenas Judas quem traiu o Messias. Os outros também cometeram uma certa traição, entre aspas, não tão grave quanto Pedro e Judas Iscariotes. Mas foi também uma traição, por assim dizer. Mas ele deu autoridade de curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. E o interessante é que ele disse: você recebeu de graça, então dê de graça. Pregadores estão cobrando para querer levar às pessoas o reino de Deus. Entende? Então, por que cobrando, irmão? Todo mundo é digno do seu sustento, do seu alimento, do seu salário. Mas o reino de Deus deve estar aberto a todos. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que ele tinha total direito de cobrar da igreja. Ele poderia cobrar o quanto ele quisesse. Mas ele considerou esse tipo de atitude um abuso. Era como se ele estivesse abusando da boa vontade da igreja. Então ele não cobrava nada à igreja para cuidar da igreja, para aconselhar, para ensinar. Ele trabalhava com as próprias mãos porque ele considerava um abuso. Mas ele disse que ele não estaria errado se ele fizesse. Mas para ele era algo abusivo, então ele não fazia. Hoje as pessoas estão querendo abusar da boa vontade daqueles que se dizem irmãos em Yeshua, irmãos em Cristo. Então, o que foi que Cristo ensinou? Se você recebeu de graça, dê de graça. Meus queridos, vamos voltar aqui, que ele vai dizer ainda no versículo 11. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Meus queridos, perceba que o Senhor ele fala bem claro em casas que são dignas de receber a nossa paz, e há casas que não são dignas. O que é que ele vai dizer? Ele vai dizer bem claro: se você chegar em alguma casa e você for bem recebido, a sua paz irá habitar naquela casa e tudo irá bem. Agora, o versículo 12 ele vai dizer: e quando entrardes em alguma casa, saudai-a, abençoe a casa. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Veja que o Senhor Yeshua, ele fala em grandes cidades que não querem receber o Evangelho. Cidades essas que não querem saber de viver o Evangelho. O que é que Yeshua diz? Saia, vá embora. Cidade, casa, qualquer casa que não aceita o Evangelho é motivo de você se afastar. Porque qualquer casa onde você entrar que não é o Evangelho bem aceito, bem visto, você só vai perder seu tempo lá dentro. Então, uma casa que você chegar, for bem recebido, o Evangelho de Cristo for aceito, então a paz que há em você irá ser transmitida também para aquela casa. Mas a casa que não lhe receber, não quiser crer no Evangelho a qual você ensina, você prega, então a sua paz ela voltará para você, não ficará com você. Entende? E aquela pessoa que recebeu a paz divina
não terá paz em sua casa, não terá paz em seu casamento. Então é tudo uma questão de você colocar Yeshua em primeiro lugar. Se você o coloca em primeiro lugar, ele lhe dá autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre as doenças. Ah, pastor, mas tem essa questão do coronavírus. Por que as pessoas estão com tanto medo, pastor, de querer orar no enfermo e ele ser curado? Meu querido, infelizmente, não são todos que estão preparados a esse ponto. Yeshua nos prometeu que nós teríamos autoridade para fazer isso, mas nem todos estão preparados a um ponto como esse, a uma pandemia como essa. Então, o erro está em Cristo? Não. O erro está nas pessoas. São as pessoas que não têm preparação espiritual a tal ponto de curar um enfermo de uma pandemia ou pelo menos amenizar a situação com uma oração. Hoje os tempos estão mudados, as pessoas mudaram. Não é mais possível nós agirmos como o Antigo Testamento nos ensinava. Sem falar que ainda vivemos em uma nação totalmente pagã. Mas é possível nós alcançarmos os milagres de Deus. Quem quiser sair para desafiar a pandemia, faça bom proveito. Mas saiba do seguinte, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Só faça tal coisa se você receber uma ordem direta dele. Se ele falar com você em sonho, se ele falar com você em revelação, ou alguma outra forma que você possa conhecer dele falar, até mesmo pelas escrituras, vá e faça, que não terá nenhum problema. Mas se você não recebeu ordem alguma, não faça, porque você pode não estar preparado para a situação que está acontecendo. E isso irá acabar atingindo você e toda a sua família. Não queira ser um fanático. Se prepare para poder fazer algo desse nível. Não vá pensando que seguir a doutrina de uma religião, de uma igreja, vai fazer você se livrar dessa maldição, que não vai. Ah, pastor, porque eu sou pentecostal, gosto de fogo, eu quero ver o milagre. Quer ver? Se santifique, ore, se consagre, leia as escrituras, estude as escrituras em seu contexto original e pare de viver uma religião. Mas vamos lá. O Senhor fala que para essas casas que não são dignas de receber ainda a nossa paz, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa casa ou cidade. Ou seja, Sodoma e Gomorra receberão um julgamento mais leve do que aqueles que denigrem a imagem de um servo de Deus. Para você ter ideia. Versículo 16 diz assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Veja que o Senhor Yeshua, ele deixa bem claro: estou enviando vocês em meio a um local de lobos. Vocês são ovelhas, ajam como ovelhas. Contudo, os lobos vão tentar calar a boca de vocês, vão tentar fechar a matraca de vocês, assim por assim dizer, né? Mas entenda, quem é lobo não quer perder as suas regalias. O Senhor Yeshua, ele nos envia como em meio a lobos, a pessoas que não querem saber de ensinar as pessoas, aos outros, a verdade, o caminho da verdade. Querem simplesmente ensinar as pessoas religião. As pessoas hoje preferem muito mais ouvir religião do que ouvir o que as escrituras ensinam. Esse é o problema de muita gente hoje. Ah, porque eu sou da religião tal, eu não vou deixar a minha religião
para ir visitar a sua religião. Meus queridos, religião é motivo de quê? Discórdia, guerras, mortes, divisão. Religião não leva ninguém a lugar algum. Religião não traz paz. Religião não traz bênção. Religião não traz alegria. Religião não traz prazer de vida. Qualquer pessoa que quer viver uma religião, seja ela quem for, ela só vai viver doente, depressiva, nunca vai parar de reclamar, porque para ela a vida nunca tá boa. Só quer viver uma religião e não uma verdade. Ah, porque eu nasci na religião tal, eu vou morrer nessa religião. Problema seu. Sabe de uma coisa? A sua religião não vai lhe dar nenhuma paz. A sua religião não vai lhe dar um casamento unido. A sua religião não vai lhe dar paz interior. A sua religião não vai trazer prazer de viver para você. Querer viver uma religião é perca de tempo. Querer viver religião pentecostal, religião católica, religião adventista, religião da Testemunha de Jeová, vai perder seu tempo. Enquanto você não querer se examinar, não querer aprender as Escrituras, você não terá paz. Você não terá o Espírito de Cristo dentro de você. Não vai ser uma religião que vai colocar isso dentro de você, não. Religião não ajuda, só mais atrapalha. E os lobos estão aí. Os lobos, os falsos profetas, estão aí, as pessoas ensinando religião. Enquanto eles ensinam religião e dogmas religiosos, dogmas de igrejas, leis de igrejas, não das Escrituras. Tem pessoas aí que quando entram nessas igrejas, ao invés da sua vida melhorar, só vai de mal a pior. Se ela fora da igreja não tinha depressão, quando entra para a igreja, cai em estado depressivo. Quando sai da igreja é como se uma tonelada saísse de cima dela. Porque você acha que tem mais e mais pessoas saindo das igrejas atualmente? As igrejas só ensinam religião, não as Escrituras. Uma vez que Cristo envia os seus apóstolos, ele diz: eu vos envio em meio a lobos. Ele nos enviou, foi para lutar contra esses lobos, contra esses falsários da palavra de Deus, contra esses mentirosos que não têm caráter e só querem simplesmente manipular as Escrituras para que você faça parte da religião deles. Religião não leva ninguém a lugar algum. Religião não traz salvação eterna. Quem não quiser viver as Escrituras, não pense você que vai conseguir viver uma religião, uma instituição religiosa. Isso vai destruir a sua vida. Isso vai acabar com o seu âmbito sentimental. Isso vai fazer com que você chore como um verdadeiro condenado. Querer viver religião, a sua vida vai de mal a pior. Enquanto você não quiser pegar as Escrituras, a Bíblia, para examiná-la e vivê-la, você não vai ter paz. Vixe, pastor, difícil. É doloroso. Posso fazer nada. É o que a Bíblia ensina. Enquanto você estiver vivendo uma religião pentecostal, religião brasileira, africana, estadunidense, católica, vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara, não vai ter paz, vai viver uma vida inteira de medo, porque vive uma religião. Não é religião que vai levar você a algum lugar ou mais perto de Deus. O que vai te levar a algum lugar e mais perto de Deus, sabe o que é? Praticar as Escrituras e ter fé no Filho de Deus. Ponto. Isso é que vai fazer você se aproximar dele.
Versículo 17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Meus queridos, perceba que o Senhor Yeshua, ele está justamente falando o seguinte: tenha cuidado com as pessoas, porque elas não irão aceitar vocês. Irão levar vocês aos tribunais, irão querer processar vocês, irão querer pisar em vocês, irão rejeitar a mensagem de vocês. Vamos lá. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Perceba, aqueles que falam a verdade, aqueles que pregam a verdade da Escritura, eles são rejeitados. Eles são rejeitados. Querer viver uma religião vai quebrar a cara. Porque você, dentro da religião, você será aceito. Você pregar religião, todo mundo vai lhe aceitar. Nem tenha dúvidas disso. Ah, eu vou pregar religião adventista. Ah, eu quero pregar religião católica, que é o que não falta aqui no Brasil. São pessoas que se dizem católicas. Pode ter certeza, você será muito bem aceito. Mas uma vez que você diz, eu vou pregar as Escrituras, as pessoas vão se afastar de você. As pessoas vão querer distância de você. Porque para elas você só será um santarrão. Você só será o que quer ser melhor do que os outros. Escritura sagrada deve ser o nosso principal objetivo de fé. Vamos aqui. Versículo 19. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Ou seja, quando alguém vier contra você, isso aplicando para os nossos dias, viu? Isso aqui o Senhor Yeshua está falando para os discípulos, o que é que os discípulos iriam passar. Quero deixar claro aqui, tudo o que aconteceu com os discípulos é uma alegoria para a igreja. Os discípulos foram açoitados, os discípulos foram maltratados, os discípulos foram rejeitados, os discípulos foram perseguidos de morte. Isso tudo aqui você vai ver um pouquinho da descrição. E se você for parar para ver um pouquinho o que é que Yeshua vai dizer aqui, ele vai falar de uma descrição que vai lembrar algo que os pentecostais, que os irmãos cristãos amam falar. O que é que eles falam? A grande tribulação. Não tenha medo, não se preocupe com o que você vai dizer. Se alguém quiser lhe rejeitar, quiser lhe caluniar, não tenha medo com o que você vai dizer, porque é o Criador quem irá colocar as palavras em sua boca. Aí aqui, ó. Versículo 21. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Olha que coisa. Isso aqui é um sinal do fim dos tempos. Meus irmãos, qualquer filho que dissesse uma coisinha mínima com seus pais, nos tempos de Moisés, ele era apedrejado, morto, apedrejado. Qual pessoa em sã consciência chegaria ao ponto de imaginar que um filho se levantaria contra seu próprio pai para o matar? Existindo essa lei tão rigorosa nos tempos de Yeshua aqui. Olha o que é que ele vai dizer. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão.
Coisa dura, né? Vamos lá. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí vamos lá. As igrejas pegam esse texto dizendo que elas são odiadas pelo nome de Jesus, mas vamos lá. A igreja pentecostal, ela é odiada por servir a Jesus? Não. Ela é odiada pelo barulho que ela faz. A igreja católica, ela é odiada por servir a Jesus? Não. Ela é odiada pelas imagens que ela tem dentro dela. A testemunha de Jeová, ela é odiada por servir a Jesus? Não. Ela é odiada pelos seus membros poderem beber bebida alcoólica e negarem a Trindade. A igreja adventista, ela é odiada por servir a Jesus? Não. Ela é odiada por ser legalista. Vamos ser sinceros aqui. Então, você for parar para ver, nenhuma dessas igrejas está recebendo o ódio que deveria ser em nome de Yeshua. Eles estão recebendo o ódio que é em nome de suas doutrinas. Eles estão sendo rejeitados por conta de suas doutrinas, não por conta de Yeshua. Essa é a verdade. Aí vamos lá. Versículo 22, ele diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Meus queridos, perseverar até o fim. Como é que eu posso ser odiado pelo nome de Yeshua? Falando a verdade. Uma vez que você fala a verdade, você é escanteado. Você vai e ensina o que Yeshua ensinou. Você recebe nome de santarrão. Nome de querer ser melhor do que os outros. Nome de que não deveria mais estar nesse mundo. Já deveria ter sido arrebatado. Que é o que muitos assim recebem, né? No meio do cristianismo da atualidade. Você recebe todos esses títulos por parte dos irmãos cristãos. Aí o que acontece? Você está sendo odiado por Cristo? Sim ou não? Por quê? Cristo é a verdade. Quem vive na verdade, vive em Cristo. Agora, quem vive doutrinas religiosas, vive mentira. Vamos lá. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Yeshua, ele falando aqui aos seus discípulos, né? Ele disse que os discípulos jamais iriam parar de fugir contra todas essas coisas, enquanto Yeshua não voltasse naquele período. Ou seja, quando ele morresse, depois que ele foi ressurreto, né, os discípulos não iriam parar de fugir enquanto o Filho do Homem não voltasse para eles novamente. Foi o que aconteceu. 3 dias após, ele aparece novamente a Maria, aparece aos 12 e aos 11 se revela ali. Então, meus queridos, entender o que Yeshua está dizendo é a base para que nós possamos nos fortificar. Vamos lá. Versículo 24. Está escrito: não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus moradores. Coloca uma coisa na cabeça. Se você, falando a verdade, vivendo na verdade, andando na verdade, é chamado de endemoniado, desgraçado e maldito, lembre-se, Yeshua recebeu tudo isso primeiro. É uma prova de que você está no caminho certo.
Ah, pastor, mas eu queria tanto ser aceito pelas pessoas. Jesus também queria. Você acha que ele não foi tentado nessa área? Em Mateus capítulo 4, foi tentado sim. Como é que uma tentação pode vir sem você desejar isso? E Yeshua também queria ser aceito. Mas ele colocou quem em primeiro lugar? O seu Pai. Vamos lá. Versículo 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus moradores. Se você não recebe nome de endemoniado por parte de onde você passa, você não está agindo como Yeshua agiu. Vamos lá. Versículo 26. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Agora aqui, meus amados, ele vai fazer um ensino bem interessante, que muitos até podem não dizer, né? Ah, pastor, mas existe vida após morte? Depois de tudo isso, pastor, existe vida após morte? Senhor Yeshua, ele vai ensinar que sim. De todos os versículos bíblicos, de todos os textos bíblicos, esse daqui é o único versículo, um só, que mostra que há algo invisível dentro do ser humano, que há uma alma dentro do ser humano. Ele é o único texto bíblico que ensina isso, único, né, em toda a Bíblia, único, que mostra que há uma alma invisível dentro do ser humano. Você procurar um outro, você não vai achar. Você só vai encontrar a palavra alma em vários outros sentidos diferentes. Mas nesse sentido aqui, você só vai encontrar aqui. Então vamos lá. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E Yeshua diz: tenha medo, respeite, tema antes aquele que tem poder de lançar no inferno. Meus queridos, e ainda vai dizer no versículo 29, não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em divisão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Mas, queridos, veja que palavras duras o Senhor tem falado. Primeiro, algumas pessoas chegam até a dizer que, uma vez que se serve a Yeshua, o seu casamento tem sempre que ir totalmente bem, né? Não pode ter problema, não pode ter nada disso. Meus queridos, só o fato de você querer seguir um caminho oposto do caminho que o seu cônjuge está seguindo, já vai causar divisão. Só o desejo que nasce dentro de você querer viver em uma verdade diferente da religião do seu cônjuge,
de sua mãe ou de seu pai, vai fazer com que eles se tornem contra você. Vai fazer com que eles não lhe apoiem. Então Yeshua, ao ele falar assim, ele disse aqui no versículo 34. Não pense que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em divisão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Ou seja, como é que essa divisão acontece? Uma vez que você quer viver na verdade, a sua casa ficará totalmente dividida. As pessoas hoje não têm a mínima vontade de viverem uma verdade. Preferem muito mais viver uma religião. Religião, esse é o problema. Eu considero religião, meus amados, como o mal do mundo. Para mim, religião é o mal do mundo, o câncer que o mundo hoje está sofrendo. Então, Yeshua, ele deixa bem claro aqui, que ele em si não veio trazer paz. Pelo contrário, veio causar divisão nas famílias. E essa divisão acontece quando você segue um caminho oposto. Mas se você sofre com isso, então você está no caminho correto. Você só estará no caminho correto se você quiser viver na verdade e está sendo perseguido por conta dessas atitudes. Versículo 35. Porque eu vim pôr em divisão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. O 36. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Meus queridos, não se deixe levar por religião. Religião não leva ninguém a lugar algum. Jamais vai levar. E o interessante é que ele disse, aquele que amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. O que ama pai e mãe mais do que a ele, é querer obedecer antes ao seu pai e à sua mãe, querer fazer mais por onde agradar seu filho ou sua filha, muito mais do que a Cristo. Agradar o seu filho e com esse agrado se desfazer da sua fé em Cristo, vai fazer com que você esteja amando, em primeiro lugar, o seu filho do que a Cristo. Aí vamos lá, no versículo 40, Yeshua vai dizer assim, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá a sua recompensa. Meus queridos, aqueles que recebem pessoas que querem ensinar a verdade, que querem mostrar a verdade, Yeshua diz, aquele que vos recebe, a mim me recebe. Mas aquele que vos rejeita, a mim me rejeita. Entende? Qualquer pessoa que rejeitar uma pessoa que quer ensinar a verdade, que quer mostrar a verdade, estará rejeitando o próprio Yeshua. Religião, eu torno a repetir, é o câncer que o mundo está vivendo. O mundo precisa ser curado desse câncer. Então, meus queridos, terminamos aqui, certo? Mais um vídeo acerca do capítulo 10. Falamos aqui sobre os falsos profetas, questões religiosas, o que é que a Bíblia ensina, não é? Então, peço a você que nos ajude, se inscreva aí no nosso canal, compartilhe, colabore conosco. Isso vai fazer com que nós possamos crescer e o Evangelho continuará sendo pregado a todas as nações,
para que finalmente Yeshua possa voltar. Que Deus abençoe a todos vocês. Fique com Deus, em nome de Yeshua.